Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 20 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. E a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição de sábado. E olha, a gente começa essa edição falando sobre o ataque que os Estados Unidos fez contra a Venezuela. Isso aconteceu na madrugada deste sábado e o presidente Donald Trump está nesse momento se preparando para conceder uma entrevista coletiva. Tudo está pronto lá nos Estados Unidos para dar detalhes. Aí a gente pode ver o local onde está preparado, onde o presidente norte-americano vai falar. Daqui a pouco os jornalistas estão posicionados. O presidente informou mais cedo que Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, foi levado de helicóptero até um navio de guerra e de lá, neste momento ele foi colocado em um navio e nesse navio ele está sendo levado para Nova York, onde ele e a primeira-dama da Venezuela serão julgados por conspiração para o narcoterrorismo, importação de cocaína e posse de metralhadoras e explosivos. Trump também anunciou que os Estados Unidos terão um forte envolvimento com o petróleo da Venezuela e que o futuro do país será decidido. Vamos ouvir agora, vamos ver, mais detalhes aí. Estamos vendo as imagens e a qualquer momento, quando o presidente norte-americano começar a coletiva, nós vamos voltar com mais informações. E olha só, o governo venezuelano decretou estado de emergência. Vamos ver agora como tudo começou, como é que foi essa história. No comunicado, Trump diz que Nicolás Maduro e sua esposa foram capturados. Segundo o presidente dos Estados Unidos, eles foram levados para fora do país. O governo venezuelano não comentou a suposta captura, mas classificou os ataques como uma grave agressão militar. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um helicóptero das Forças de Operações Especiais Americanas sobrevoando Caracas durante a madrugada deste sábado, enquanto múltiplas explosões iluminam o céu da capital venezuelana. Segundo relatos, as aeronaves seriam helicópteros C-47G Chinook. Ai, não! Mira isso! Projetados para operações secretas e teriam atuado durante ataques que, segundo o governo venezuelano, atingiram os estados de Miranda, Aragua e La Guaira, além de Caracas. No começo da madrugada, múltiplas explosões atingiram a capital e outras regiões do país. Diante da situação, a ditadura de Nicolás Maduro declarou o estado de emergência por causa das ofensivas imperialistas dos Estados Unidos. Ainda não há informações sobre a quantidade de mortos e feridos. O Fuerte Tiuna, o maior complexo militar da Venezuela, foi visto em chamas em Caracas após as explosões na cidade. O extenso complexo é sede do Ministério da Defesa do Comando do Exército da Venezuela. O regime venezuelano solicitou oficialmente uma reunião de urgência do Conselho de Segurança da ONU neste sábado. O pedido, formalizado pelo ministro das Relações Exteriores, Ivan Gil Pinto, ocorre em resposta à operação militar dos Estados Unidos que resultou na captura de Nicolás Maduro e de sua esposa. Os Estados Unidos enviaram uma flotilha militar ao Caribe em agosto do ano passado e já bombardearam quase 30 embarcações, com um balanço de mais de 100 mortos. Caracas afirma que as manobras pretendem derrubar o regime venezuelano. No dia 30 de dezembro do ano passado, Washington realizou ataques contra mais 3 embarcações suspeitas de tráfico de drogas em águas internacionais. As embarcações viajavam em comboio, segundo as Forças Armadas Americanas. Olha aí, o governo venezuelano acusou os Estados Unidos de lançar foguetes sobre áreas urbanas povoadas por civis.
Segundo o governo da Venezuela, os bombardeios atingiram diversas regiões, incluindo a capital Caracas, onde as detonações persistiram por cerca de 1 hora, ao mesmo tempo em que se ouvia aeronaves norte-americanas sobrevoando. O ministro da Defesa, Vladimir Padrino, afirmou que os helicópteros do Exército dos Estados Unidos lançaram foguetes sobre as áreas urbanas, deixando algumas sem eletricidade. El día de ayer, lamentablemente, as Forças Armadas Nacionais da Nação Bolivariana informam ao mundo inteiro que nas primeiras horas da manhã de hoje, 3 de janeiro, a nação venezuelana foi alvo da mais criminosa agressão militar por parte do governo dos Estados Unidos da América. Até o momento, a barbárie das forças invasoras que profanaram nosso solo sagrado nas localidades de Fuerte Tiuna, Caracas, Miranda, Araguá e La Guardia disparou foguetes e mísseis de seus helicópteros de combate contra áreas urbanas e civis, de onde já estamos coletando informações a respeito de feridos e mortos. E ha anunciado uma coisa completamente incoerente. Padrino ainda descreveu a ofensiva como uma tentativa velada de provocar uma ruptura no regime chavista, mascarada por um falso combate ao narcoterrorismo. Além disso, o ministro venezuelano rejeitou qualquer possibilidade de se render ao governo Trump. Ele argumentou que a operação não intimidará e garantiu que o país resistirá a todas as investidas dos Estados Unidos. Olha, vamos ver agora as imagens mais recentes da Venezuela e mostrar como está o clima por lá após os bombardeios dos Estados Unidos. Após a madrugada de tensão que os moradores de Caracas viveram, o cenário ficou mais tranquilo. No total, foram 90 minutos de bombardeios. Muitas pessoas ficaram apavoradas com a situação e decidiram cruzar a fronteira da Venezuela com o Brasil. Porém, a fronteira no trecho de Pacaraima, isso em Roraima, estava fechada no lado venezuelano após o início dos ataques. Se alguns moradores estavam com medo, outros comemoraram. Membros de organizações e ativistas venezuelanos de direitos humanos saíram às ruas, mesmo após o governo decretar estado de emergência, e eles comemoraram a captura de Maduro. E olha só, a população da Venezuela parece mesmo que está dividida em meio a essa situação. Vamos ver agora mais detalhes na reportagem. Os venezuelanos acordaram com som de explosões e aviões sobrevoando o país. Mas uma parte da população, ao saberem que se tratava da queda do ditador Nicolás Maduro, muitos foram às ruas para celebrar. Também está circulando nas redes sociais vários vídeos com supostas reações de comemoração coletiva na Venezuela após a captura de Nicolás Maduro na madrugada deste sábado. Diversas páginas das redes sociais compartilham a gravação, que teria sido registrada neste sábado em local não informado no país, atacado pelos Estados Unidos durante a madrugada. No vídeo é possível ouvir gritos eufóricos de comemoração, palmas e assobios. Conforme os portais que divulgaram o momento, as manifestações seriam uma expressão de felicidade pela detenção de Maduro. Além disso, nas ruas da Venezuela, veículos estariam buzinando e circulando em disparada, também como forma de comemoração. Apesar da alegria por uma parte dos venezuelanos, há também um clima de incerteza. Nas imagens registradas pela agência de notícias Reuters, mostra pessoas com a bandeira do país e comemorando o fim de um regime que já durava 12 anos. Olha aí, a líder da oposição e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Maria Corina, se pronunciou agora há pouco. Maria divulgou uma carta com o seguinte título: "Chegou a hora da liberdade". Ela também afirmou que Nicolás Maduro enfrenta a justiça internacional por crimes atrozes cometidos contra os venezuelanos e contra cidadãos de muitas outras nacionalidades. Maria Corina também defende que Edmundo Gonzalez, que perdeu as eleições para Maduro, assuma o cargo e seja reconhecido como comandante-chefe das Forças Armadas Nacionais por todos os oficiais e soldados. E olha só, agora há pouco eu conversei com o jornalista venezuelano Juan Carlos Rosso, direto de Caracas. E ele disse que o país enfrenta um clima de muita apreensão. Vamos ver a conversa. Mais alguma coisa você acha importante comentar, você que está vivendo aí? A população está com medo.
a população está com medo. Não sabemos com certeza de como vai ser de próximas horas ou próximos dias. Não se sabe, ninguém tem certeza de paradeiro algum do presidente Nicolás Maduro, do primeira-dama Cília Flores. Se falava a vice-presidente Delcy Rodrigues, ela falou, estão em paradeiro desconhecido. Agora, nós não sabemos porque devem emitir uma nova comunicação da população. Ninguém venezuelano que acredite prosperidade para o país, ninguém venezuelano acredita que os ataques podem fazer melhor situação. Não é possível. Fala um venezuelano normal na rua que com os ataques da americanos eles podem melhorar a situação em Venezuela. Impossível, nenhum venezuelano acredita disso. Joe, eu agradeço muito a sua participação, você é muito simpático, um excelente profissional e vamos continuar mantendo esse contato, porque a vida da Venezuela interessa para nós brasileiros. Tá, então, e para falar mais desse assunto, que aliás é manchete no mundo todo hoje, nós vamos conversar agora com um especialista. Olha, nosso convidado é o nosso parceiro, o professor Ricardo Rios, que é mestre em Relações Internacionais. Boa tarde, Ricardo. Seja muito bem-vindo. Sempre um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Uma boa tarde a você que nos assiste. Ricardo, esse ataque dos Estados Unidos à Venezuela já era esperado, considerando, né, que havia as ameaças ou de alguma forma causou surpresa por acontecer nesse momento? Kleber, realmente uma surpresa, porque Trump normalmente blefa muito, ele desiste em cima da hora, então realmente foi um momento surpreendente. Porém, é importante a gente pensar o seguinte, que desde o ano passado, os Estados Unidos mandaram fechar o espaço aéreo da Venezuela. Várias fragatas americanas chegaram no Mar do Caribe, então era um movimento já que poderia acontecer, mas ninguém esperava que de fato fosse acontecer. Por quê? A Venezuela nunca foi uma ameaça militar aos Estados Unidos, por reiteradas vezes Maduro quis negociar com Donald Trump, uma delas foi até dito aí anteriormente, que ele tentou dividir a exploração de petróleo da Venezuela com os Estados Unidos. Trump não aceitou essa proposta. Então, a todo momento, Maduro tentou negociar com Donald Trump para se manter no poder. Então, do jeito que foi feito, você, querendo ou não, é o líder de fato do país, você tirar esse líder do país, sequestrá-lo e levá-lo para outro território, isso é um fato que impressiona, porque você quebra toda a cadeia do direito internacional. O mundo fica um pouco mais inseguro agora, porque ações semelhantes podem acontecer agora a qualquer momento. A mais fácil de acontecer é numa possível invasão russa a Kiev, onde Volodymyr Zelensky pode ser sequestrado pelo exército russo, e qual vai ser a ação da comunidade internacional. Então essa é a grande questão. Até que ponto agora esse tipo de ação vai ser executado em outras partes do mundo? Muito importante esse ponto que você salientou aí, e uma questão pessoal que me chamou a atenção. De certa forma, é possível dizer que os Estados Unidos conseguiram chegar até o presidente Nicolás Maduro de uma forma até fácil, já que havia uma tensão no ar e era esperado que o presidente venezuelano estivesse ali protegido, com uma retaguarda, com um aparato ali muito grande, Você te surpreendeu também esse detalhe? Kleber, totalmente. Eu acho que o que as pessoas esperavam, os analistas esperavam, que caso houvesse uma invasão, haveria resistência venezuelana. Mas foi tão certeiro, tão rápido o movimento, que até o tempo de reação fica muito difícil. Porque o que o exército americano fez, a Força Aérea Americana fez?
Eles bombardearam todas as principais instalações militares de Caracas. Então, algumas imagens que a Al Jazeera trouxe agora pela manhã mostram essas áreas militares totalmente bombardeadas. Então, é interessante a gente ver isso. Foi um ataque certeiro, muito rápido e que acabou por aí, né? Em nenhum momento o governo americano disse que vai, por exemplo, tomar o poder da Venezuela, que vai fazer outras invasões. Foi algo muito rápido, muito sucinto e que, como a gente viu pelo depoimento do jornalista venezuelano que me antecedeu, as coisas estão aí na Venezuela um pouco estranhas, com clima de normalidade, porque pouca gente sabe o que virá nas próximas horas. Correto. E essa rapidez e essa precisão podem sugerir algum tipo de ajuda dentro do próprio governo, ou seja, uma espécie de sabotagem? Kleber, uma ótima pergunta, né? Muita gente está falando, e as imagens mostram aí, né, alguns bombardeios bem localizados, né? Não foi toda a capital Caracas bombardeada pelos Estados Unidos, mas esse tipo de ação a gente tem que pensar, por exemplo, quando o Osama Bin Laden foi capturado pela mesma tropa que capturou Maduro, né? Foi uma coisa muito certeira, muito rápida, não teve chance de reação. E por que hoje é difícil, não impossível, você ter uma participação interna, algum tipo de sabotagem? Porque todo o núcleo duro do governo venezuelano é formado pelas forças militares do país, né? Então você tem vários generais, vários coronéis que fazem parte do governo, né? A força dura do governo venezuelano se manteve no poder, né? Quando o início dos ataques foi feito, a primeira dúvida minha era: onde está Diosdado Cabello, que é o grande líder do chavismo, né? Na escala ele vai abaixo de Maduro. E Cabello continua no poder, continua como ministro. Então a gente vê que esses movimentos, tanto das milícias civis, quanto dos militares, quanto da polícia, ainda se mantêm junto do governo, junto do chavismo, junto do PSUV, que é o partido que está no poder. Olha, agora eu queria mostrar, né, uma foto, uma imagem no nosso jornalismo dinâmico que acaba de ser divulgada aí, que é do próprio Nicolás Maduro sendo transportado, inclusive enviada pelo próprio Ricardo, né, Ricardo? Comenta essa imagem aí, agora de última hora aí foi divulgada, comenta aí pra gente, por favor. Exatamente, Kleber. Donald Trump divulgou essa imagem há instantes atrás, a questão de 2-3 minutos nas suas redes sociais, que mostra Nicolás Maduro vivo, né? A vice-presidente da Venezuela, por volta de 7 da manhã no horário de Brasília, 5 da manhã no horário da Venezuela, ela exigia alguma prova do governo americano de que Nicolás Maduro e sua esposa estavam vivos, né? Então, o Donald Trump decidiu mostrar essa foto. Você vê, olha só que curioso. Primeiro, ele está agasalhado, algemado. Observem bem as mãos dele. Nicolás Maduro está algemado, está com um tampão no ouvido, um abafador para não ouvir o que as pessoas dizem. E, principalmente, o olho dele está vendado, né? Até onde a gente sabe, e Donald Trump revelou isso em entrevista agora de manhã à Fox News, nos Estados Unidos, ele está sendo transportado de navio para Nova York, né? Então, essa é a prova que Maduro está vivo e provavelmente será julgado nos Estados Unidos por narcotráfico, né? Esse é o crime que os Estados Unidos alegaram a ele, né? Deram esse crime a Nicolás Maduro, que ele é líder de um cartel de drogas. Então, provavelmente ele vai ser enviado a Nova York para ser julgado pela Justiça de Nova York. Olha, então, a importância dessa foto que a gente acabou de mostrar. Primeiro, ela constata, né, que ele está vivo, que ele foi capturado e também mostra o tratamento que ele vem recebendo. Ricardo, eu vou pedir licença para você um pouquinho agora, que nós vamos continuar chamando outras reportagens, mas daqui a pouco eu te aciono de novo para fazer mais comentários e explicar a situação para a gente. Até daqui a pouco, Ricardo. Até já. E olha só, agora a gente continua, né, nessa cobertura desse fato histórico. E a comunidade internacional, claro, reagiu à captura de Maduro e aos ataques à Venezuela. Diversas autoridades internacionais se pronunciaram sobre as ações militares dos Estados Unidos. Vamos ver. Após a repercussão dos ataques, a Rússia, Irã e Cuba, países aliados da Venezuela, se manifestaram sobre a ação militar dos Estados Unidos.
A Rússia afirmou que não havia justificativa para o ataque e que a hostilidade ideológica prevaleceu sobre a diplomacia. No comunicado do Ministério das Relações Exteriores russo, a Rússia disse que os Estados Unidos cometeram um ato de agressão armada contra a Venezuela e completou dizendo que a hostilidade ideológica triunfou sobre o pragmatismo dos negócios. Moscou afirmou que a América Latina deve permanecer na zona de paz. O Irã, um dos primeiros países a se manifestar sobre o ataque, também condenou as ações militares e classificou como uma violação flagrante de sua soberania nacional e integridade territorial e pediu que o Conselho de Segurança da ONU haja imediatamente para interromper a agressão ilegal. A Embaixada da Espanha se ofereceu como negociadora para encontrar uma solução pacífica para a crise atual na Venezuela. Por meio de um comunicado divulgado pelo Ministério de Relações Exteriores, o país fez um chamado à desescalada e à moderação e à atuação sempre com respeito ao direito internacional e aos princípios da Carta da ONU, e reiterou o posicionamento de que sempre apoiou iniciativas para alcançar uma solução democrática para o país que não reconheceu os resultados das eleições para presidente na Venezuela, que aconteceu em junho de 2024. O Ministério das Relações Exteriores da Alemanha se pronunciou dizendo que observa a situação da Venezuela com grande preocupação. O Ministério está em contato próximo com a embaixada em Caracas e uma equipe de crise deve se reunir ainda neste sábado. Cuba também se pronunciou sobre os acontecimentos. O presidente cubano Miguel Díaz chamou o ataque de criminoso e exigiu uma reação urgente da comunidade internacional e disse que a zona de paz está sendo brutalmente atacada. Terrorismo de Estado contra o povo venezuelano e contra a América Latina. Miguel finalizou dizendo: pátria ou morte, nós venceremos. Na América do Sul, o presidente da Argentina, Javier Milei, comemorou o ataque e a captura de Maduro. Em uma publicação na rede social X, Milei escreveu: a liberdade avança. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, também fez uma publicação na mesma rede social, dizendo que o governo colombiano rejeita qualquer ação militar unilateral que possa agravar a situação ou colocar em risco a população, e acrescentou que o país colombiano está monitorando a situação no país vizinho com profunda preocupação e pediu para que todos os envolvidos diminuam a tensão, sem mencionar diretamente os Estados Unidos. O presidente do Chile, Gabriel Boric, também se manifestou nas redes sociais, dizendo que o governo do Chile expressa preocupação e condenação às ações militares dos Estados Unidos na Venezuela e apela por uma solução pacífica para a grave crise que afeta o país. Na publicação, Boric disse que o Chile reafirma sua adesão aos princípios básicos do direito internacional, como a proibição do uso da força, a não intervenção, a solução pacífica de controvérsias internacionais e a integridade territorial dos estados, e completou dizendo que a crise venezuelana deve ser resolvida por meio do diálogo e do apoio do multilateralismo, não por meio da violência ou da interferência estrangeira. Olha, e agora nós vamos direto para os Estados Unidos ao vivo, onde o presidente Donald Trump começou a entrevista coletiva na Flórida para falar dos ataques à Venezuela. E eu chamo também para participar o professor Ricardo Rios, que vai acompanhar, comentar e também traduzir essa entrevista para a gente. Por favor, Ricardo. Bom, Kleber, o presidente Donald Trump, ele começou esse pronunciamento dizendo que entre a noite de ontem e a manhã de hoje, as Estados Unidos começaram um ataque pontual à Venezuela, um ataque nunca antes feito na história dos Estados Unidos. Desde a época de Jimmy Carter, esse tipo de ataque não era conduzido pelo governo americano, e ele diz que Nicolás Maduro e a primeira-dama da Venezuela foram capturados pelas forças especiais americanas e estão sendo transportados agora de navio para Nova York, como eu disse, para ser julgado pelo crime de narcoterrorismo, pelas palavras de Trump, pelo narcoterrorismo feito contra o governo dos Estados Unidos, contra os Estados Unidos. Neste momento, Trump ele vai dizendo aí em Mar-a-Lago que não existe exército mais capaz que dos Estados Unidos, não existe armamento mais potente que dos Estados Unidos. Ele, neste momento, faz agora um retrospecto de todas as ações feitas no Mar do Caribe contra embarcações venezuelanas que ele alega, que o governo americano alega, transportam drogas
horas para os Estados Unidos, né? Neste momento eu vou fazer a tradução aqui do que ele diz, né? Então ele diz agora que o governo americano não quer participar de alguma forma da transição, né? E que ele não quer que nenhum país sofra aquilo que os Estados Unidos sofreram no ponto de vista de drogas. Então ele diz que neste momento a preocupação dos Estados Unidos é garantir paz, liberdade e justiça ao grande povo da Venezuela. E isso inclui muitos venezuelanos que vivem nos Estados Unidos e que querem voltar ao seu país. A Venezuela é a sua terra-mãe e nós não queremos que outra pessoa tire a chance do venezuelano viver em sua pátria. As pessoas da Venezuela são boas pessoas. E foram muitas décadas que os Estados Unidos permitiram que esse tipo de ação acontecesse, ação antidemocrática acontecesse no território venezuelano, e que é a responsabilidade dos Estados Unidos não permitir que isso aconteça e que os Estados Unidos darão suporte até a ocorrência de uma transição de poder. Não se sabe ainda o tempo que vai levar essa transição. Todo mundo sabe que o negócio de petróleo na Venezuela foi um grande impactador da economia venezuelana. Então, os Estados Unidos vão ter a sua própria... as maiores companhias dos Estados Unidos de petróleo são também as maiores do mundo. E os Estados Unidos pretendem participar da reforma de infraestrutura da exploração de petróleo na Venezuela, que hoje é feito pela PDVSA, e se for necessário uma nova onda de ataques dentro da Venezuela, os Estados Unidos o farão. Ricardo, vamos dar uma pausa então para fazer um comentário. Primeiro, 3 tópicos me chamaram a atenção e eu queria que você comentasse. O processo de transição, os Estados Unidos alegam que não vão participar. Segundo, o petróleo, né, que os Estados Unidos já deixam claro ali a intenção. E terceiro, uma ameaça, né, que se houver resistência, os Estados Unidos podem voltar a atacar. Queria que você comentasse essa primeira parte aí da fala do presidente. Sim, ele, nesse momento, enquanto a gente conversa, ele fala a respeito dessa questão do petróleo na Venezuela, né? Ele repete que é necessária uma parceria entre Estados Unidos e Venezuela para a retomada da produção de petróleo no país, né? E um rápido parêntese, não houve essa pausa. No governo Biden, inclusive, os Estados Unidos abriram um espaço para essa interrupção de sanções para que a Venezuela vendesse petróleo para os Estados Unidos. Dito isso, vamos lá. A coisa que mais chama atenção, a promessa de Donald Trump que pode acontecer sim um segundo ataque caso não haja a transição de poder que os Estados Unidos sugeriram. Quem vai assumir esse poder, quem vai ser essa pessoa, não foi dito. Se vai haver uma nova eleição, se o segundo colocado das eleições venezuelanas assume, se é a vice-presidente que assume, isso não entrou em questão aqui agora. Tá? É muito importante a gente ver isso, que há uma exigência de transição de poder, mas a gente não sabe quais são essas contrapartidas que os Estados Unidos pedem para essa transição de poder. Em relação ao segundo ataque, isso chama muita atenção porque Donald Trump acaba de dizer que se a Venezuela resistir, haverá um ataque muito mais forte, que esse primeiro ataque foi muito pontual, mas que é algo muito mortal. E esse tipo de ameaça preocupa muito o Brasil. Por quê? A gente tem que lembrar que o Brasil faz fronteira com a Venezuela. A nossa fronteira norte tem uma grande porção com a Venezuela. Então pode ser que um fluxo migratório de venezuelanos muito grande venha para Pacaraima, em Roraima. Então é necessário, sim, que o Brasil se mova o quanto antes para evitar esse fluxo grande de pessoas se atropelando na fronteira para tentar entrar no Brasil, e que essa migração seja feita de uma forma muito suave, muito calma, sem atropelos.
Muito pertinente esse comentário sobre o Brasil. A gente também registra aqui que o presidente Lula já se manifestou contrário, condenou os ataques, e eu queria que você falasse sobre essa posição política no Brasil, do Brasil, né, em meio a todo esse conflito. Sim, Kleber, antes eu só queria pedir desculpa ao nosso espectador, porque o Donald Trump ele se atropela muito nas palavras e o processo de tradução dele, como não é linear, fica muito dificultado em relação a isso. Tá? Mas, em geral, eu acho que a gente conseguiu passar aqui os pontos-chave desse discurso. Pois bem, qual é a posição do Brasil no discurso? É muito interessante a gente ver como o Lula fala que em nenhum momento ele diz o nome de Nicolás Maduro. Por quê? O Brasil não reconheceu essa última eleição de Maduro. Né? Se a gente lembrar, eu, inclusive conversei com você há alguns meses a respeito da eleição venezuelana, tanto com você quanto com a Tabata, que o Brasil solicitou que a Venezuela divulgasse as atas de cada urna na Venezuela. Maduro não fez isso. Então o Brasil não reconheceu a eleição de Maduro. O que o Brasil fez foi condenar esse ataque feito pelos Estados Unidos à Venezuela, que de fato mexe com o panorama continental. Os Estados Unidos nunca atacaram militarmente um país da América do Sul. Então a gente tem que pensar muito nisso. Quem vai ser o próximo? Né? Se Trump começou com a Venezuela, um belo dia ele pode atacar a Colômbia, pode atacar o Brasil, pode atacar a Bolívia. Então é muito sério o que está acontecendo aqui hoje. Então, hoje, o Brasil precisa pensar em duas coisas. Primeiro, como vai receber os imigrantes venezuelanos em uma segunda onda de ataques. Segunda coisa, o Brasil precisa se armar. A gente precisa deixar a parte da cooperação e pensar no realismo. O país só vai ser respeitado se tiver armas. E a principal arma do Brasil hoje é o nosso submarino atômico, que tem bomba nuclear. Então, o Brasil precisa correr hoje atrás da França para conseguir o combustível nuclear e ter essa arma que não dá 100% de garantia, mas um pouquinho de garantia contra um possível ataque dos Estados Unidos a gente teria, porque seriam duas forças nucleares lutando contra si. Falando desse momento político envolvendo o Brasil, é importante a gente lembrar também que o presidente Lula e o governo brasileiro vinham num processo de reconstrução desse relacionamento com os Estados Unidos, até conseguindo alguns avanços, como, por exemplo, derrubar algumas taxações naquela briga política, inclusive envolvendo, né, a família Bolsonaro. Esse ataque pode comprometer todo esse relacionamento, toda essa retomada pode estar em risco a partir de agora? Kleber, a princípio não. Tá? Pelo horário agora de Brasília, 1h52 da tarde, do dia 3 de janeiro, não tem esse risco. Por quê? O Brasil não defendeu Nicolás Maduro. Então, para Donald Trump, o Brasil continua como um país que não é tão hostil, que negocia com os Estados Unidos, mas eu queria abrir um rápido parêntese aqui em relação a isso. Existem setores do governo americano, isso no ano passado, fizeram chegar ao governo brasileiro um ofício dizendo que o Brasil deve pagar pela infraestrutura do aeroporto de Natal, da base aérea de Natal, no Rio Grande do Norte, e que deve ceder a ilha de Fernando de Noronha para os Estados Unidos por uma série de questões que aconteceram na Segunda Guerra e que os Estados Unidos acham que, de acordo com alguma visão política do governo, de alguns setores do governo americano, os Estados Unidos teriam direito de ocupar esses dois territórios. Então o Brasil, de fato, tem que ficar muito atento a isso. Mas, do ponto de vista de tarifas, de relacionamento entre Lula e Trump, a princípio não vai haver nenhuma alteração. Olha, alerta importantíssimo esse que você fez dessas regiões. Então, vou convidar você, Ricardo, vamos voltar a ouvir mais um pouco o presidente norte-americano Donald Trump, que continua a coletiva. Por favor, se esforce mais um pouco e traduza mais um pouco para o nosso telespectador. Kleber, neste exato momento, o Donald Trump dá um panorama mais político dos Estados Unidos, atacando governadores da Califórnia, de outros países democratas, atacando o prefeito recém-empossado de Nova York, Zohran Mamdani. Ele agora volta, neste exato momento, a falar de Nicolás Maduro. Ele diz que Maduro enviou aos Estados Unidos seus piores criminosos para
para cadeias americanas, para a imigração dos Estados Unidos, e que esses criminosos foram enviados para prisões americanas com o trabalho que o seu governo desenvolveu. Algumas prisões foram um pouco mais duras, um pouco mais hostis, foram utilizados asilos, mas que esses criminosos foram enviados para cadeias, que são traficantes de drogas, são criminosos de drogas, são pessoas ruins, que os Estados Unidos aceitaram essas pessoas, mas que agora não tem mais isso, porque ele conseguiu manter as fronteiras seguras. Então, o que ele fala, na verdade, é o seu discurso para justificar ações contra imigrantes, ações na fronteira, ações contra outros países ao longo da América, por exemplo, México, El Salvador, Nicarágua, e que os Estados Unidos nunca tiveram um presidente que tomou decisões a respeito disso, que os Estados Unidos estão a quase 20 mil quilômetros longe da Venezuela, que os Estados Unidos construíram a indústria do petróleo venezuelana e que o regime socialista roubou isso de nós anteriormente. Eu quero agradecer muitíssimo a sua participação, essa edição histórica aqui do jornal, mas infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigado pela sua participação, que vai além dos comentários, foi uma verdadeira parceria e eu te agradeço muitíssimo por causa disso. Kleber, eu que agradeço o tempo, agradeço também quem nos assiste. Uma boa tarde, um bom fim de semana e torçamos para que esse conflito não se escale mais do que já escalou hoje. Grande abraço. Bom, essa edição fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Ótima tarde e até mais.